Uma das coisas que acontece quando a gente começa a entrar no processo do burnout é a gente cair não é na conversa, mas na percepção dos outros e achar que é a gente que não tá dando conta, né? Então você olha em volta e você vê as pessoas trabalhando como se não tivesse acontecendo nada, ou pelo menos não deixando de viver as coisas delas por conta do estresse do trabalho, enquanto a gente se sente cada vez mais não dando conta das coisas que precisa fazer. E hoje que eu consigo olhar para trás de uma maneira mais sensata, mais racional, mais crítica, menos passional, principalmente quando eu tô fazendo 2 terapias na paralela, eu tenho às vezes alguns entendimentos de coisas que eu passei que eu fico decidindo se eu me sinto melhor ou se eu me sinto pior. Por exemplo, eu também achei que não tinha dado conta, porque eu trabalhava numa agência em que há 10 anos atrás, que foi o principal período da minha carreira que começou a ocasionar esse estresse elevado que foi parar no burnout, né? Então tanta gente trabalhou nessa agência, tanta gente trabalha nessa agência, tem gente que adora ou pelo menos não fica doente, por que eu fiquei doente? Então eu consegui perceber algumas coisas. Coisa número 1, apesar da dúvida que as pessoas colocam até hoje sobre o que eu passei nessa agência, que me deixou com um estresse tão elevado, eu percebi que eu me incomodava demais com a percepção delas sobre isso. Quando a verdade é que não tem como elas avaliarem o que eu passei, porque a maior parte dos fatos que causavam muito estresse para mim não eram públicos. Então o que as pessoas viam era: nossa, a Roberta entrou aqui na agência, ela foi reconhecida e conseguiu vender a ideia de montar um departamento novo aqui dentro, conseguiu esse departamento novo, rainha da cocada preta, e não sei do que ela tá reclamando tanto. Só que o que as pessoas não sabem são os bastidores dessa trajetória. O momento pelo qual a empresa estava passando, a forma como foi me dada essa promoção e essa oportunidade, as coisas e os porquês das cobranças que eu tive depois, a disputa de ego, a forma como a própria empresa incitava a competição individual e a maneira como as pessoas caíam nesse truquezinho barato. Isso tudo só eu sei o que eu passei. Então, chegou num momento que eu descobri que eu não posso me importar com o que as pessoas acham que eu passei ou acham que aconteceu. Eu sei que não foi só uma questão de não dei conta. Eu sei que eu fui levada além do meu limite e que todo o tempo que eu trabalhei, dessa época até o último emprego que eu tive, foi uma enorme forçação de barra que eu fiz pra cima do meu corpo e da minha mente. Eu não sei se você viu a Galileu, que estava nas bancas, que fala sobre síndrome de burnout. Eles fazem aqui no meio da reportagem tipo um esqueminha para dicas para ajudar você a lidar com o estresse do trabalho. Esse é o tipo de coisa que pode levar a gente a uma ideia errada do que a gente passou. Porque num primeiro momento, quando eu leio dicas como essa, a minha primeira conclusão era: putz, então eu que não dei conta mesmo, porque realmente eu não vejo como eu conseguiria fazer essas coisas lá onde eu estava trabalhando. E aí, com o tempo, você vai entendendo melhor como funcionam as coisas, você vai reequilibrando sua percepção sobre você, sobre as coisas, fica uma coisa muito menos passional. E aí eu levei para terapia esse esquema e concluí que só tem 1 de 3, 6, 9, 10 itens, só tem 1 de 10 itens que eu realmente poderia ter aprendido a fazer e que vou precisar aprender a fazer em qualquer novo emprego que eu tenha. E os outros 9 aconteciam totalmente à minha revelia. Então, por exemplo, aprenda a dizer não para evitar sobrecarga. Gente, eu fiz até reunião para explicar para as pessoas por que eu falava tanto não. Graças a Deus, nessa reunião, a maioria delas entendeu. É basicamente porque a gente tem um limite de sobrecarga para poder
entregar um trabalho com qualidade. Eu não estou falando nem pessoalmente, estou falando de equipe. E não adianta as pessoas forçarem você a pegar mais trabalho, porque você não tem aonde desovar aquilo. Então você precisa começar a falar não, negociar prazo. É bom que você fica bom pra burro pra negociar prazo. Mas as pessoas acham que você é um escroto porque só fala não. Então assim, identifique seus limites. Não extrapole seus limites por períodos frequentes ou prolongados. Existem lugares em que você simplesmente não tem a opção de não extrapolar os seus limites. Você é levado a extrapolar seus limites. O objetivo da empresa para com você é que você extrapole totalmente os seus limites. E além de tudo, se você não extrapolar esses limites, você é demitido porque todo mundo à sua volta está extrapolando todos os limites. Se fizer uma jornada mais longa, compense dormindo e comendo bem. Gente, em agência a gente vira à noite, de manhã vai para reunião, volta, faz as refações que o cliente pediu na reunião e às vezes vira uma segunda noite para poder entregar a coisa corrigida no dia seguinte. Então você realmente não dorme e para dar conta daquilo você vai comer o que der, aonde der, muito provavelmente enquanto você está trabalhando lá na sua mesa. Liste os projetos e estabeleça prioridades. Vou dar um exemplo, tá? O meu chefe, ele fazia reuniões que duravam até 7 horas. Nessas 7 horas, a gente conseguia falar de trabalho uma média de meia hora. Sim, eu fiz time sheet das reuniões para ter argumentos com a diretoria. Então, às vezes, você é uma pessoa extremamente organizada, mas o entorno não permite que você siga nessa organização. Principalmente quando o seu trabalho depende das outras funções da agência. Então, um trabalho que tenha muita ocorrência de reunião, em que as pessoas precisem alinhar tudo e que você dependa de alguém te entregar alguma coisa redonda para que você siga a partir dali. Fica um pouco difícil você manter sua organização se as pessoas em volta não têm objetividade, não têm comprometimento. Delegue tarefas e não centralize as responsabilidades. Essa é a parte que eu realmente confesso que eu não fazia. Eu não aprendi a fazer isso. Eu centralizava totalmente. Existe uma justificativa, mas acho que não importa o porquê. Eu acho que eu poderia ter, ao longo da minha carreira, ter aprendido a delegar mais e a não centralizar tanto. Então isso é uma coisa que me sobrecarregou. Claro que não é o único motivo, mas fica o meia-culpa aqui. Evite buscar a perfeição. Isso daqui eu não posso falar pelas pessoas em geral, mas isso daqui, normalmente quando começa o processo do burnout, é que você se vê sendo mais perfeccionista, porque você começa a ficar com medo, você começa a achar que ninguém faz melhor do que você, você é levado a buscar a perfeição em tudo, e é inadmissível para você entregar alguma coisa que não seja absolutamente o top de linha da qualidade que você pode entregar. E inclusive depois você vai percebendo que a sua qualidade não é tão alta assim, enfim, isso tudo é o processo do burnout. Então eu não sei se é válido dizer para alguém evite buscar a perfeição, porque se ela já está no processo do burnout, ela não vai nem entender o que quer dizer isso, e se entender, é impossível para ela deixar de ser tão perfeccionista. Para se acalmar, inspire pelo nariz, dilatando os músculos do abdômen e expire contraindo os músculos. Esses exercícios de respiração são muito importantes. Eu gostaria de ter acreditado nos benefícios deles na época em que eu estava trabalhando. Apesar de que existe um ponto aí. Se você passa esse ponto, você não consegue se acalmar com respiração, porque você já está num nível de ansiedade tão grande. Então eu acho que, não que isso não seja importante. Às vezes numa emergência você entra no banheiro, fica lá 2 minutos respirando, você já consegue reagir um pouco menos pior. Mas o problema é que se você já está no processo do burnout, qualquer coisa que te falarem em seguida, você já sai daquele relaxamento e entra no modo ansiedade máxima de novo. O que eu acho mais, vamos dizer, duradouro aqui seria realmente, se você está num nível de estresse alto, se encaminhando para o burnout, você começar a fazer meditação. No início vai ser bem difícil, você vai achar que é impossível, mas
é uma coisa importantíssima. Esse daqui eu acho que é o conselho maior que eu daria para quem tá chegando no nível de estresse, que é comer direito e fazer meditação. Faça um exercício físico ao menos 3 vezes por semana. Exercício físico é super importante para qualquer pessoa em qualquer fase. O problema aqui é quando você já tá indo pro caminho do burnout, você tende a exagerar no exercício. Da mesma forma que você exagera no tempo de trabalho, nas horas que o trabalho ocupa no seu dia, você também tende a exagerar nos exercícios. Então o cara faz treino de corrida, mas nível maratonista, ou dando tiro o tempo inteiro. É sempre uma busca ali de adrenalina super alta e de o corpo estar acelerado, porque talvez você já tenha acostumado fisicamente a esse tipo de sensação. Então precisa tomar cuidado com o limite do exercício físico. Não pode ser nenhum, mas não pode ser demais. Ria com frequência, mesmo que forçado. Isso daqui eu não sei, gente. Isso daqui eu precisaria realmente ser um psicólogo para poder analisar, porque para mim parece uma coisa louca, mas eu acho que não estaria aqui se não tivesse uma utilidade. Agora, sobre rir, eu trabalhei a vida inteira em agência no departamento de criação. Por mais cansado que você esteja, é um lugar que você dá risada o dia inteiro, porque as pessoas não batem bem, ninguém. Se você bater bem, você não trabalha em agência. Então, quantas madrugadas a gente não vira colocando música brega, fazendo performance? É um hospício. Criação de agência é um hospício. Então, assim, rir nunca foi um problema. E você vê que não adianta nada. Agora, o principal, eu acho, é quando você trabalha num lugar, como eu hoje vejo essa reportagem e vejo, poxa, eu trabalhava num lugar em que seria possível fazer o quê? Umas 3 coisas dessa lista, e uma só eu realmente não aprendi a fazer e acabei tendo burnout assim mesmo. Acho que a principal mensagem é a seguinte: nem sempre você consegue se adequar ao lugar onde você trabalha de uma forma que você não se estresse além do seu limite. Às vezes é simplesmente impossível. E a sua inteligência e o seu equilíbrio vão ser colocados à prova na hora em que você terá que decidir se você fica ou sai, não só daquele lugar, mas às vezes da área em que você trabalha. Se eu tivesse percebido que eu trabalhava num lugar que não permitia que eu tivesse um mínimo de qualidade de vida, por mais que eu estivesse tentando em muitos aspectos, eu poderia ter sido mais inteligente, poderia ter saído de lá e evitado uma coisa tão limitante quanto a que eu tenho hoje, né? O resultado seria menos catastrófico. Mas eu não percebi, a gente perde essa percepção. Então, se você tiver alguém que possa te ajudar nesse tipo de avaliação do lugar que você trabalha ou da área em que você trabalha, talvez seja muito, muito útil, viu? Toda vez que eu falo que a gente tem que lutar contra a fadiga, que a gente não pode se entregar a ela, eu recebo um monte de mensagem das pessoas falando assim: mas é impossível, eu não consigo, eu tô sempre cansada, como que você quer que eu lute contra a fadiga? Gente,